homenageando o Dia das Mulheres, que não poderia chegar de ser. Entretanto, aquela mulher principal para todos nós do candomblé são duas: Iaolocum e Odudua. São as duas principais. Iaolocum porque a vida veio do mar e foi chegada ali, começou a Carmembana, aquela situação toda. Mas hoje o assunto é um assunto que nos interessa a todos. Nós vamos falar de banda, porque veja só uma coisa, quando se começou os trabalhos no que daria origem à Umbanda, era chamada apenas de banda ou de gira, que era o nome da sessão. E dentro da banda você tinha 3 situações diferentes, que eram Quimbanda, Quiumbanda e Umbanda. É um triângulo, tá? Que precisa das 3 situações. Você não tem como fazer Umbanda sem ter Quimbanda e sem ter Quiumbanda. Esse é um ponto importante. E uma outra situação que a gente precisa chegar a falar. Dentro do nosso universo esotérico, mágico, vamos botar assim, místico, existe o que nós falamos: magia branca, magia negra. E nós trabalhamos sempre com as duas. Não adianta você dizer que você é da magia branca. Não existe a magia branca sem a magia negra. E não existe a magia negra sem a magia branca. Posteriormente houve uma convenção que se falou que magia negra é para o mal e a magia branca não. Quando na realidade a magia branca é espiritualidade e a magia negra ela é a materialidade. Porque a densidade da magia negra é próximo lá. E quando eu falo magia negra, eu não estou falando de bom ou mal, eu estou falando de polaridade. A situação de você fazer mal a uma pessoa ou deixar de fazer, isso é da pessoa e não da magia. E tem pessoas que dizem, não, que na Umbanda, a Quimbanda é povo de rua, povo de Exu. Meus irmãos, Quimbanda é uma parte do esoterismo que funciona juntamente com a Umbanda. A Quimbanda ela é uma lei. E o mais interessante, não tem Exu, não tem Pombagira, não tem Preto Velho. A Quimbanda tem as suas entidades próprias, tem as suas linhas e sua maneira de trabalhar. Algumas pessoas dizem que o trabalho de Quimbanda ou gira de povo de rua é Quimbanda. Não é. Bom, a Quimbanda em si, ela tem uma ligação com o satanismo e o luciferianismo. Mas isso também não quer dizer situação do mal. Porque o satanista ele não é praticante do mal. O luciferiano ele não é praticante do mal. Ele acredita em situações diferentes. Que não cabe aqui nesse momento nós chegar a falar porque muitos aqui não são iniciados no esoterismo ou em qualquer ciência mística, né, chamadas ciências ocultas. Bom, vamos lá. Aí, dentro disso, pessoal, não, porque na magia negra tem a missa negra, tem o culto negro, tem o sabá negro. Meus irmãos, para se fazer uma missa negra, primeiro a pessoa tem que ser um padre ordenado.
Se não for um padre, ele não tem como fazer. Para fazer o culto negro, é necessário também que a pessoa venha a ser um pastor, um diácono de igreja protestante. Senão, não tem como fazer. O sabá negro, a pessoa tem que ser uma bruxa ou uma feiticeira para poder chegar, até mesmo um mago. Mas dificilmente o mago vai participar ou querer fazer um sabá negro. A hierarquia dele já está para lá, ele não vai se interessar por isso. O sabá negro ele fica entre a hierarquia da bruxa e da feiticeira, ou dos bruxos e feiticeiros. Aí vai, eu estou usando no feminino, mas isso engloba os dois sexos. E as bruxarias. As bruxarias nada são do que as forças místicas, ocultas, liberta por todos os planetas, em que aquela pessoa que nasceu bruxa, nasceu feiticeira, nasceu tudo, ela tem como manusear essas energias que estão dispersas em todo o planeta Terra e também no universo. É necessário que essa pessoa saiba. Aí vem uma outra pergunta. É se possível fazer o pacto? O pacto com Lúcifer? O pacto com o diabo? Meus irmãos, é possível fazer. Se faz o pacto, inclusive na Quimbanda, quando se trabalha na Umbanda, ali é feito um pacto. Mas, presta atenção, é importante uma coisa. Para fazer o pacto, o que você tem para oferecer? Porque as entidades que estão do lado de lá, elas não querem saber de dinheiro, elas não querem saber, porque quando morrer a sua alma, não, esse papo aí é papo furado. Não existe essa situação. Existe o compromisso de você atender as entidades e elas vão te atender realizando dentro do possível que você pede. E isso é de suma importância. Bom, aí nós falamos da Quimbanda, que a Quimbanda é a parte mística, esotérica que entra e complementa a Umbanda. Porque nós também temos aqui Umbanda. Presta atenção que são nomes diferentes. Você tem, em primeiro lugar, a Quimbanda, depois a Quiumbanda e depois vem a Umbanda. Esses são termos importantes. A Quimbanda, ela está se dedicando a trabalhos para o mal, para fazer determinadas coisas de vingança por motivo. Ela é regida por uma lei kármica, porque a Umbanda é uma religião que está ligada ao karma e ao dharma. Se você é de Umbanda e não consegue entender isso, vai entender para você poder saber o porquê da sua religião e o porquê das suas entidades. Senão você está lá se espiritando, recebendo pombagira, recebendo caboclo, recebendo o que você quiser, mas você não está entendendo a Umbanda. E nem a Quimbanda. A Quimbanda não vem para dar consulta, você não vai ver entidade de Quimbanda dar consulta, você não vai ver Exu e pombagira dentro da Quimbanda. As pessoas fazem gira de Exu e pombagira e dizem que é Quimbanda. Aquilo não é Quimbanda. Aquilo é uma gira de povo de rua. Mais nada. Certo? Mas aí vem a situação. Você sabe que a Quimbanda é uma lei. E o que tem que vem em oposição para tentar equilibrar um pouco o poder da Quimbanda? Porque a Umbanda não conseguia. Meus irmãos, esse poder
vem dentro da Umbanda uma linha que é desprezada, as pessoas pouco conhecem e menos ainda sabem trabalhar e também não se interessam, que nós chamamos da linha do Oriente. A linha do Oriente, dentro da Quimbanda, é onde tem os magos, tem as sacerdotisas, tem aqueles de religiões antigas que vêm ali. E aí sim, eles que têm o hábito apenas de trabalhar para o bem. Porque a Quimbanda são espíritos altamente intelectualizados, mas, infelizmente, voltados para prejudicar aqueles que no passado prejudicou eles. Então essa é a situação. Veja só uma coisa. A Quimbanda, conforme eu falei com vocês, não tem Exu, não tem Maria Padilha, não tem seu sete das contas, não tem isso. Como a linha do Oriente, se cruzam e são a mesma coisa. Entretanto, a linha do Oriente ela está dentro da Quimbanda. Entretanto, ela não utiliza a lei do karma, que a Quimbanda propriamente apenas utiliza. Então vocês têm dentro da linha do Oriente entidades como Tatarueg, é o nome de uma entidade, Zartu, Azalumbar, Ori. Presta atenção que o Tatarueg, o Zartu, o Tatarueg ele é árabe, o Zartu é indiano, Azalumbar, outra entidade, é árabe, Ori, chinês, Jimbaruê, marroquino, e diversas odaliscas também, muito ligado ao mundo árabe e, em alguns momentos, ao mundo egípcio. Essa é a composição da linha do Oriente. E que muitas vezes, meus irmãos, não sabemos trabalhar. E não saber trabalhar com a linha do Oriente, você não sabe trabalhar com a Quimbanda. Porque veja só uma coisa, eu pergunto, muitas pessoas chegam, não, que eu trabalho com a Quimbanda ali, não sei o quê. Tá bom, meu irmão, qual é a entidade sua que trabalha com você na Quimbanda? Não sabe. A Quimbanda e a linha do Oriente fazem parte, de certa maneira, do esoterismo ou ciências ocultas. Porque veja só uma coisa, a Umbanda, ela é tipo a legião estrangeira. Tem gente de todas as nacionalidades, de todos os jeitos. Ela pode ser considerada também aquele cozido que você faz, que você mistura tudo. Porque veja só uma coisa, na Umbanda você tem preto velho representando a raça de escravo e aqueles velhos que chegam velho. Os caboclos que representam os espíritos da terra que aqui estavam, que são os índios, ligados ao maracatu. Quando você vê aquele maracatu, aqueles caboclos lá pulando de um lado, aquilo é uma representação dos índios. Se vocês verem a roupa de Babaiegum, é bem parecida com aquilo. Existem outras coisas que eu não posso colocar aqui. Mas, cada um de vocês que verem esse vídeo, que chega a ver, de maneira simples, procura a sua mãe de santo, seu pai de santo, seu orientador espiritual, chega lá e diz, olha só, pode dizer assim, eu vi um maluco, um doido lá na internet, que ele falou isso, isso, isso. O senhor pode me explicar melhor, ou a senhora pode me explicar melhor? E eles com certeza vão te explicar. O que é uma bruxa, o que é uma feiticeira, uma fada ou um fado. Um mago. E
quando você chega a mestre. Isso é importantíssimo. Dentro da Umbanda, o que é uma canjira, o que é o Tata Canjira, um babalorixá, um babatemi, iatemi, ialorixá, o que é doté, doné, berê, mameto, tateto, tudo isso, meus irmãos, nós temos que conhecer. Não pensam vocês que muitos chegam assim, não, eu sou de Umbanda, que eu faço, que minha pombagira faz isso, faz aquilo, outro, não sei o quê. Vai meter a cara com uma bruxa de esoterismo, com um bruxo, e te despedaça na primeira. Então é importante saber isso, porque muitos de Umbanda, e às vezes algumas pessoas também de Candomblé, têm o hábito de achar que pode contra tudo e contra todos. Presta atenção, na vida diz o seguinte: nós somos mais fortes, tem sempre um mais fraco e vai ter sempre um mais forte do que o outro. A primeira coisa que você tem que saber é quando abaixar a cabeça e quando não abaixar a cabeça. Porque tem hora que é preferível um mau acordo do que uma boa briga. Mas essa briga não é só entre as pessoas. Espiritualmente, existe aqueles espíritos que atacam aqueles que são do esoterismo. Eles são chamados de espectro. Já os kardecistas chamam de obsessores. O pessoal da Umbanda chama de rabo de encruza. O pessoal do Candomblé chama de Ocu. Isso é importante. Chega em saber. Porque muitas vezes você vai, é conforme uma coisa que se diz e é verdade. Pato novo, presta atenção, pato ou pata, novo ou nova, não voa alto e não mergulha fundo. Isso é importante você chegar e saber. Isso quer dizer o quê? Se você é novo, está chegando, não faça aquilo e não se arrisque além do seu limite. Procure uma pessoa que saiba. A própria Umbanda, ela diz uma coisa: macaco velho não mexe a mão em cambuca. E quem é canjira de Umbanda e recebeu suas firmezas, sabe que as firmezas são dentro de cambuca e não se mete a mão, porque tu não sabe o que tem e o que vai sair dali. Então isso é importante. Às vezes nós achamos que podemos fazer uma coisa, quando começamos a mexer aquilo é igual casa de marimbondo, não vai dar certo. Meus irmãos, existe sim feitiçaria, ou se você quiser, macumba para o mal e macumba para o bem. Aí vem aqueles que chegam e dizem, não, eu só quero aprender a fazer o bem e não quero aprender a fazer o mal. Não tem. Porque, olha só o exemplo, o médico estuda em cima da doença para poder achar cura. Ele lida com a morte porque ele analisa o cadáver para poder chegar em ver. Então, mesma coisa, são aqueles que lidam com a espiritualidade. Você vai aprender a fazer o mal para você saber como você desmancha aquele mal. Se você não souber fazer, você não sabe desmanchar. Ou você vai ficar dando orelhada. E isso é muito importante. A missa negra funciona se for para fazer o mal? Funciona, e muito. O culto negro funciona bastante. Gira de Umbanda para fazer o mal, perversidade,
Funciona? Ufa, bastante. E o sabá negro, você não conhecia. Sabia que existem reuniões de bruxas só para fazer o mal? O sabá normal é uma reunião de bruxas ou bruxos, diversas pessoas, né? Com finalidade não de fazer o mal, mas de se reunir, trocar experiência, se conhecerem, porque o bruxo e a bruxa, eles devem se expandir e pelo menos 4 vezes no ano estarem juntos. Essas 4 vezes correspondem aos 2 solstícios e os 2 equinócios, que vão sempre procurar chegar e ver. Essas datas são importantes dentro da bruxaria. O nosso calendário, ele é um pouco diferente do calendário que está aí, como o calendário do candomblé, ele é diferente. Porque o ano para nós não começa em janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro são os 2 meses finais para nós. O ano começa em março. Existem razões, logicamente, por isso. Se você chegar e ver, porque o Papa, quando fez o calendário gregoriano, o Papa Gregório, os 2 meses estavam no final, ele chegou e modificou diversas coisas e colocou janeiro e fevereiro como sendo os 2 primeiros meses iniciais, quando eram finais. Por isso que dezembro quer dizer vem de 10, novembro de 9, outubro de 8, setembro de 7. E assim foi essas situações. Com a mudança começou. Então, o bruxo e a bruxa, o pessoal que lida com o misticismo, eles têm esse tipo de coisa. Tudo para eles é o sol, é a posição das estrelas, é a lua, como é que tá. É uma turma doida? É. Você não vai ver um bruxo ou uma bruxa que não seja doida. Aí me perguntaram por que se fala sempre em bruxa e não se fala tanto em bruxo. Porque os bruxos eram chamados de alquimista. Tinha um nome mais bonito, né? E bruxo normalmente ficou. Quando você vê os alquimistas lá trabalhando, eles são os bruxos. Mas, meus irmãos, é importante vocês entenderem que a linha do Oriente faz parte da Quimbanda. A Quimbanda faz parte do esoterismo que está dentro da Umbanda e que vem trabalhar. Não adianta você querer chegar e modificar. Botar Exu e Pombagira, porque Exu e Pombagira trabalha em outra vibração. Uma outra coisa que me perguntam sempre, o catimbó tem alguma coisa a ver com a Umbanda? Não, o catimbó é outra religião. E faz parte do catimbó Maria Padilha, Mulambo, Navalha, Zé Pilintra, Malandrinha, essa situação toda que nós chamamos de catiço. Catiço quer dizer coisa boa. Faz parte do catimbó. A Umbanda, as entidades de Umbanda são chamadas de guias. No esoterismo nós temos guias? Não. Nós temos protetores e mentores. São 2 entidades. Impossível uma pessoa do sexo masculino receber ou ter qualquer manifestação de possessão de entidade feminina. Não tem dentro do esoterismo. Como também, se for mulher, não tem manifestação de entidade masculina, mas tem entidade que acompanha. Isso é uma outra situação. Meus irmãos, a Umbanda, a Quimbanda, a Quiumbanda, que é uma outra situação. A Quiumbanda, ela é formada por um grupamento de espíritos que se move todos juntos, um dando apoio ao outro.
A quimbanda seria com as almas Santa Bendita, as almas do purgatório, as almas, aqueles movimentos todos que tem. Eles não são individual. E obedece apenas a Tata Canjira e a Canjira, porque eles têm e foram preparados para que, quando receberam, eles para que venham atender a eles. A mesma coisa aqui em banda. Aqui em banda, a pessoa recebe o seu pacto de quimbanda, que é preparado dentro de um jarro, de um vaso, de alguma coisa assim, e a quimbanda só obedece àquela pessoa, só tem aquela pessoa com a ligação do pacto, porque é ali que ela foi feita. Aí vem aquela pessoa, não que eu receba o Exu, que eu faço isso quimbanda. Meus irmãos, vocês não estão mais em idade de serem enganados, de ficar com esses tabus, esses preconceitos, essas ignorâncias. Vocês têm que chegar e ter essa noção. No esoterismo, presta atenção nisso que eu vou dizer, não tem necessidade da mediunidade. A pessoa pode ser médium ou não. Se ela tiver mediunidade, ela vai poder se comunicar com os espíritos. Se ela não tiver mediunidade, ela não vai poder comunicar com os espíritos, mas ela vai estar ali presente, ela vai se comunicar através do oráculo, coisa que quem tem mediunidade chega, faz ou não. Um fato importante: ninguém se torna um bruxo ou uma bruxa, você nasce. Já há gerações. Não adianta você querer chegar, vou fazer, conforme muito falou para mim, não, que eu fiz a iniciação para me chegar e ser bruxa. Não existe iniciação. Existe o despertar. A pessoa já tem o poder em si, já tem o dom, e aquele dom é despertado, é treinado, é exercitado. E o bruxo, ele descende quando ele está indo para baixo, e quando ele está bem espiritualmente, está subindo, ele ascende. São as duas coisas, ele está ascendendo, ele está crescendo, ele está evoluindo. São termos utilizados dentro das ciências ocultas ou artes místicas, que nós temos sacerdotes xamãs, nós temos sacerdotes de diversas religiões antigas. Outra situação também, meus irmãos, que é falado, e vocês coloquem isso, pelo amor de Deus. Ah, porque eu faço a cabala. Eu faço cabala. Olha só, cabala é igual a missa negra ou o culto negro. Não que a cabala é para você fazer o mal, mas presta atenção. A pessoa, para chegar e manusear a cabala, ela tem que ser judeu e iniciada, presta sua atenção, passando no culto judaico. A cabala é judaica, ela não é essa coisa que está se batendo por aí por fora, não. Existe uma necessidade da pessoa ser judeu, e para você ser judeu, tá, e movimentar, primeiro, para você chegar na cabala, só depois de alguns estudos lá dentro dos pergaminhos, das coisas dele, lá do Torá, é que você chega. Aí quando você chega, você vai estudar a cabala com os mestres judaicos. Agora tem pessoas aqui fora dizendo que não tem. Meus irmãos, para você chegar e mexer no esoterismo, dentro da missa, você tem que ser um padre. Para você fazer o culto também, dentro do esoterismo, alguma coisa, seja para o bem ou para o mal, ou exorcismo, você tem que ser um pastor ou você tem que ser um padre. Não dá para ser diferente. Você, para chegar e fazer um sabá, ou seja, para o bem ou para o mal, você tem que ser, no mínimo, fada ou fado não pode. Tem que ser uma bruxa reconhecida pelo seu mestre, porque apenas, presta sua atenção, o aprendiz, tá,
e fada pode chegar e ser por um bruxo ou por um bruxa que ele está treinando. Mas para ele passar a ser bruxo ou bruxa, só um mestre pode outorgar essa situação. Outra pessoa não. Uma bruxa não tem como transferir esse poder de outra, passar ao degrau de bruxa. Não tem. Tem que ser uma pessoa de uma hierarquia acima. Então isso é importante. Satanismo, eles não fazem o mal. Eles não buscam o mal. Eles têm um Deus diferente, uma maneira diferente. O luciferianismo também. Tá? Como também dentro do esoterismo, presta atenção, tem aquelas pessoas que se dedicam à angiologia, ou seja, tratamento, estudo e manipulação da energia dos anjos, já que eles acreditam assim. Nós acreditamos, uns acreditam em orixá, outros em vodum, outros em inquice, outros em entidades, guia, mentores. Cada um tem as suas coisas. Os xamãs, se ele for sacerdote único, ele vai acreditar em Thor, em Odin, está no direito dele. Agora, o importante do esoterismo é que cada um aceita o outro dentro da sua natureza, respeita e permite que ele chegue e fale. Não existe jamais uma briga entre eu sou melhor, não existe. E tem uma coisa, se chegar para mim com um problema dentro do esoterismo, que eu tenho um grau de mestre já há alguns anos, e for uma coisa que não esteja para mim resolver, é indicado, eu tenho que indicar pelo código de ética de mestre aquele que possa chegar e resolver aquela situação, ou acompanhar a pessoa até a casa daquele que vai. Por isso que vocês veem em filmes um bruxo, ou uma bruxa, ou um mestre acompanhando uma pessoa para poder procurar aquela outra que vai socorrer. Ele não pode deixar o necessitado apenas solto, caído ali sem ter para onde ir. Meus irmãos, essa é a religião que nós temos, que ela, no fundo, é uma só. É o Espiritismo. O Espiritismo é o quê? Aqueles que lidam com espíritos e a situação, as energias do universo. Todo bruxo e toda bruxa acredita em Deus. É parte fundamental. Se não acreditar em Deus, ele não pode passar à frente. Ele não tem. Ele tem que acreditar naquele ente supremo, criador de tudo que existiu, existe e virá existir um dia. O mesmo acontece na Umbanda. Tá? Que a Umbanda tem aquela situação, tem várias coisas também, dá o nome do criador de Zambi Maior, Tupã, alguns chamam de Oxalá, são vários nomes. O candomblé nós falamos Olorum, Olodumare, Olof. O candomblé Jeje Mavu, candomblé de Angola, Zambi. Meus irmãos, quando nós deixarmos o corpo, nós seremos apenas espírito. E vamos dizer, olha, numa das encarnações que eu vim, eu era padre, eu era freira, eu fui pai de santo, eu fui isso, fui aquilo outro. Você só não vai poder dizer uma coisa: eu fui bruxo ou deixei de ser, porque aquilo acompanha o espírito. Isso é uma situação do espírito e não uma situação de uma encarnação. Você pode ficar 10 encarnações sem usar o seu poder da magia.
mas ele está ali com você. E isso é importante você chegar e saber. A mediunidade, ela está presa ao espírito, ao corpo, que vai receber aquela vibração. O poder da magia, não. Aquilo você recebeu do sopro de Olodumare, para que você fosse um cidadão do universo, nas formas de vida. Então, quando você olhar magia, você vê Umbanda, Quimbanda, Quiumbanda, você tem que saber que tudo isso faz parte de uma situação. E vou te dizer uma coisa, todo bruxo e toda bruxa acredita em um ser supremo, representado pelos dois sexos. Ele não pode ser homem, ele não pode ser mulher. Ele tem que ser os dois, porque ele criou os dois para que os dois juntos possam gerar uma nova vida. E esses dois juntos geram apenas o corpo material, porque o espírito foi ele que deu. Então, meus irmãos, é importante chegar e saber que hoje, no Dia da Mulher, que nós pensamos, olha, será que tem isso que Deus é homem, criou? Não! Deus, ele não é homem, ele é os dois e habita os dois. Isso é importante nós chegarmos a saber. Porque postar até uma situação que metade da população é mulher e outra metade é filho da mulher. Errado. Metade da população não pode ser filho da mulher, porque as mulheres também são filhas de outras mulheres. Ou elas nasceram de outra coisa. Meus irmãos, as mulheres são o poder gerador desse mundo. Embora os homens sejam o poder fecundador, mas as mulheres são o gerador. Elas geram a vida. Então, todo e qualquer esoterista, se ele for fazer algum trabalho, ele estiver fazendo espírito, a primeira coisa que ele faz, ele coloca a testa na barriga de uma mulher, ou seja, ele está pedindo permissão ao poder gerador que gere a energia que ele vai precisar para chegar e fazer. Poder de Gaia, a Mãe Terra. Coricotor, que nós falamos no Candomblé, está ali presente. Esse mesmo poder, ele se expande dentro da Umbanda, ele se expande em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque faz parte dali. E se você conhecer bem a linha do Oriente, esse poder, o que o centro, o terreiro de Umbanda, que sabe trabalhar com a linha do Oriente, meus irmãos, ele vai longe. Porque é ali que está realmente todo um poder, toda uma forma que nós lidamos. Não saber a linha do Oriente dentro da Umbanda é você não saber nada de magia, nada, você só está se espiritando, recebendo o espírito, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas você não está evoluindo, ascendendo, você está assim, pagando o seu karma de dívidas passadas. Porque a entidade de Umbanda, quando ela chega, ela diz, não, eu vim aqui para resgatar meus erros, progredir, ganhar luz e evoluir. Ela mesma ali já está dizendo qual é a necessidade que ela tem, é do médium também. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é um dia de vocês, mas eu lembro que esse dia ele começou de forma trágica, porque foi marcado o Dia das Mulheres em homenagem a 129 mulheres que foram queimadas vivas por participarem de uma greve e os donos da fábrica, por vingança, colocaram fogo e elas morreram. E o que acontece? O dia 8 de março
foi colocado para se lembrar essa data. Ela é uma data alegre, mas ela traz esse karma. Nós não podemos esquecer o que a maldade humana fez com essas mulheres, que já vinha fazendo séculos atrás, no século XIV, quando muitas mulheres, alguns homens também foram, mas a maioria esmagadora de mulheres foram queimadas vivas, perseguidas na Inquisição, sendo como bruxas, como isso e aquelas outras situações. Então, vamos ver essas datas não só com uma alegria, vamos fazer uma reflexão. Olha o tamanho de violência que se faz com a mulher. E nós temos entidades dentro da Umbanda que são as pombageiras, né? E que nós falamos sempre. Que a pombagira é uma puta, que a pombagira é isso, que a pombagira... Meus irmãos, ela traz apenas um karma de uma vibratória daquele tipo de coisa. Mas lembra uma coisa, essa mulher que vem hoje te acompanhando como uma pombagira, nessa situação, é aquela mulher que pode ter sido em vida passada, sua mãe, sua irmã, sua esposa, uma pessoa querida do seu coração e que ainda vai ser na vida para frente. E o que você está fazendo para ajudar ela, aquela cabocla, aquela entidade de Umbanda, que pode ser uma preta velha, que pode ser aquilo, e a mesma de esoterismo. Meus irmãos, nós estamos numa jornada. Quando desencarnarmos, essas entidades estão ali para nos receber. Aí você vai ver, e você vinha como pombagira, você vinha como preto velho, nós nos conhecemos de encarnações passadas. E aí você vai dizer, e eu te induzi a fazer mal, eu te induzi você ir matar, você fazer, e você acreditou em mim e trouxe mais um karma para você. Eu fiz isso. E o que tu vai fazer para levantar? Essa é a reflexão do dia 8/3/2022. Aí aquela saudação. Magia para quem é de magia. Saravá para quem é de saravá. Motumbá para quem é de motumbá. Mucuyu para quem é de mucuyu. Benói para quem é de benói. Aboru aboê ou iboru iboé iboxexê. Meus irmãos, muita paz, que na noite de hoje, Deus, não importa o nome que cada um de você tem, Ele entre em sua casa, Ele esteja presente e te dê um caminho de paz, felicidade e tranquilidade, porque Ele é fonte fecunda de luz, amor e felicidade. Boa noite. E obrigado, e desculpa a demora. Axé para vocês. Laru Exu, Exu Amujubá.